Hoje nós vamos falar sobre vertigem e dor de cabeça, né? Aham. Quem é uma testemunha, qual é a estrutura e, e talvez aquele paciente que não melhora nunca, que você vê que esse paciente tem dificuldade ali, uma região do corpo extremamente importante que você deve olhar com pacientes com esses sintomas, né? Uhum. Beleza? E aqui quem está aqui conosco aqui que tem costume de tratar esses pacientes? Conta aqui para gente como que tá. Se alguém tem esse tipo de paciente, se chega, quais são os resultados com as vertigens, com as enxaquecas, né? Se alguém Porque trabalha, conta para gente aqui. realmente são pacientes bastante complexos, não é fácil mesmo não trabalhar paciente com enxaqueca e vertigem, viu? Quando a gente fala, a gente sabe que são pacientes de difícil resolução, ou que às vezes ainda nem chegam ao seu consultório ainda, esses pacientes, ou que você vai querer encaminhar para alguém, ou que você acha que, né? Realmente não é importante. Tem alguém respondendo, Paulo? Você está vendo? Eu não estou vendo comentário. Não, ninguém comentou nada ainda. As pessoas estão só entrando. Beleza, beleza, então. Então é isso. E aí, Paulo? Vou te dar Que a honra de começar. a falar de vertigem e você fala, Justamente. olha só, Jean-Pierre Barral, que o Marco sempre fala, quando Jean-Pierre Barral diz alguma coisa, faz uma observação, nós temos que olhar com muito carinho, tá? E quem nos chamou a atenção sobre isso e nos fez buscar estudar e a falar sobre essa associação, sobre essa autarquia, foi ele, e aí nós queremos dividir isso com vocês. O que que acontece? As dores de cabeça de difícil resolução, quais são essas? Aquelas que você já trabalhou cervical, aquelas que você já abordou talvez o nervo vago, ou mesmo aquelas que você já tenha feito um trabalho visceral. Vocês lembram da gente comentar que o fígado pode ser um causador de dor de cabeça, o estômago pode ser um causador de dor de cabeça, a digestão ruim é uma coisa que dá dor de cabeça, né? Mas nós queremos chamar a atenção hoje para o tórax, tá? E a gente falou, foi quando? Foi semana passada, de cervicobraquialgia? Foi, Então, na foi. semana passada, quando a gente falava de cervicobraquialgia, a gente chamava a atenção de todo mundo para olhar as conexões do pulmão e do coração com a cervical, né? Bastante importante. Só que, por exemplo, o pulmão ele tem uma profundidade, o mediastino tem uma profundidade, né, visceral, e nós queremos te chamar a buscar uma estrutura que está assim, ó, a 10% de profundidade, entendeu? Bem mais superficial, mas que faz toda a diferença para a cabeça e para a vascularização do ouvido. Então, o paciente vai poder melhorar tanto da cefaleia de difícil resolução, como das tonturas. Tá? E o que, que a gente diz de tonturas? Aquele paciente que fica mareado, que tem a tontura por posicionamento, tá bom? Alguém que está nesta live hoje já tinha ouvido falar do músculo transverso do tórax? Que é esse que o Marcos está mostrando para vocês. Contem para nós se você já havia, se lembra da aula de anatomia, se você já sabia trabalhar esse músculo, se você já tinha ouvido falar neste sujeito. O André está aqui falando que não. Vamos lá, conta para nós se você sabe
quem é o músculo transverso do tórax, para que ele serve e por que ele é importante. Conta tudo, não me esconda nada. Vou deixar a imagem aqui, porque é bem bonito, né? Bem bonita. Então, para vocês verem, essa imagem aqui é uma imagem vista de trás para frente, né? Aqui nós temos o externo, tá vendo aqui, ó? É uma imagem de dentro, é como se a câmera tivesse colocado ali na frente do coração e bateu uma foto para frente, tá vendo? Uhum. Então, nós temos os arcos costais internos, nós temos a coluna e vista. Deixa eu ver aqui. Não, não é a coluna, não, é o externo, vista de dentro, né? Uhum. Beleza. Então, vocês estão vendo ali que ele é um músculo até superficial. Ele vai do externo para as costelas, tá? Ele é auxiliar na expiração, né, Marcos? Isso, ele é um tensor da pleura e a ação dele é o final da expiração. Um paciente que tem O tensor da pleura ainda é uma interrogação, mas ele é ele entra na expiração, né? Na fase final da expiração. na fase final da expiração. O que é interessante quando a gente começa a seguir uma linha de raciocínio e perceber que a inteligência do corpo ela é algo assim realmente inexplicável, né? Se você for ver por essa imagem aqui, esse músculo ele é ele é a parte inferior do externo, Uhum. tá? Aqui ele vai ser contínuo com o peritônio. Ó. Quando você segue a face aqui, ó, ele é contínuo com o peritônio visceral. Então, aqui nós já mostramos aqui, a partir dessa questão anatômica, uma conexão do peritônio com o tórax. Nós já vimos que uma conexão do peritônio com o tórax. Você viu ali a pergunta? Ele é interno na caixa torácica? Ele é atrás, Por dentro. por dentro, atrás do externo, né? Onde que está a pergunta? Você Então, viu? ele é. Não, não veio a pergunta, não passou. Deixa eu ver aqui. Tá, não importa. Então, e aí ele é como se fosse um leque. E Jean-Pierre diz que ele é um tensor, da, da pleura. Agora, vamos pensar o seguinte: nós já temos falado aqui um monte sobre tórax, sobre cervical, sobre, né? Uhum. Se você tiver uma tensão no peritônio superior ali do abdômen, Vai sei falando aí. lá, uma disfunção de fígado, né? Uhum. Ou uma disfunção de estômago, não sei se vocês sabem, as disfunções de estômago, elas geram muita tensão no peritônio, porque o peritônio, embriologicamente, nasce do estômago. Então, é uma relação direta, né? Por essa conexão facial do músculo transverso do tórax com o peritônio e o transverso do tórax sendo um tensor da pleura, disfunções do peritônio podem ser transmitidas para o tórax e, consequentemente, para a pleura parietal, que é a pleura que recobre os arcos costais, a região interna do mediastino e o diafragma, né? A pleura visceral é a que está colada no pulmão. E se você tiver uma disfunção na pleura, você pode ter problema na cervical, você pode ter problema em diversos lugares, né? Mas por que este bendito músculo é com tensão, né? E o que pode gerar tensão nesse músculo? Um trauma, por exemplo, Uhum. Vou até pegar o pancada, néctar aqui. Ah, pode falar. pancada nas costelas, um acidente de carro. Os acidentes de carro são talvez os traumas que mais causem problema no tórax,
Por Uhum. quê? Por causa do cinto de segurança. E aqui, muitas vezes, nós negligenciamos a força desse impacto, né? Aí você fala, ah, não, foi uma batidinha, foi uma pancadinha, não tive nada, não senti nada. Mas esse movimento de aceleração e desaceleração pode gerar um estresse nessa região, entendeu? E você gera um espasmo desse pequeno músculo, tá? E aí você pode Eu acho que causar a pessoa queria saber, Marcos, é se ele está à frente ou se ele está atrás do, atrás do quê? do externo. É por dentro. É, por Tipo isso que eu aqui, ó. estava perguntando se ele é interno na caixa torácica. É por dentro. Pela frente nós temos o externo, é como se ele estivesse atrás do externo. Olha aqui, ó. Uhum. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a parede, tá vendo aqui? A parede abdominal por dentro, ó, que é o músculo transverso do abdômen. Ó. Uhum. Então, aqui está o externo, as costelas, tá vendo que a imagem tá assim, ó. Assim. Uhum. Então, ele tá aqui, né? Nos arcos costais. Então, agora presta bastante atenção nessa imagem, né? Aqui, ó. É isso Vocês que a estão gente vendo, quer prestar atenção. Passam dois vasos, vocês estão vendo esses vasos aqui, ó? tá? Ao O nome lado do. dessa. Aqui, ó, tá vendo? Ele passa de baixo aqui, ó. O Aham. nome desse vaso é artéria torácica interna. Então, o que que ela vai inervar ou vascularizar? Irrigar. Vai os músculos intercostais, né? Aqui, tá vendo? Que emite ramo. E aqui embaixo ela vai seguir no abdômen, vai se transformar na epigástrica superior, vai vascular os músculos do abdômen. E aqui nós temos a artéria e a veia, né? E ela sai, se vocês forem acompanhando aqui, ó, ela vai sair da veia subclávia. Essa aqui é a subclávia, essa aqui é a coronária, aqui nós vamos ter o tronco braquicefálico, que só tem do lado direito. E aqui nós temos a subclávia, que vai sair direto do ramo da aorta, né? Da aorta ascendente. O que Jean-Pierre fala disso? Que tensão aqui vai gerar uma alteração no fluxo sanguíneo dessas torácicas, Dessa região. dessas artérias torácicas internas, e vai fazer um roubo de fluxo das subclávias, das artérias subclávias. Qual que é o problema quando você tem esse roubo de fluxo? Imagina assim, ó. Imagina assim, você tem uma mangueira aqui, jorrando para lá. Aí é como se você pusesse alguém puxando o fluxo daqui. O que, que vai acontecer com, com o líquido lá no final? Ele vai estar diminuído, não vai? A pressão vai diminuir. É isso que acontece. E aí, quem é que sai dessas artérias aqui, ó? Quem é que vai sair daqui? As artérias Vertebral. vertebrais. Elas são ramo da subclávia. Aham. E as artérias vertebrais, elas vão para trás, elas vão entrar pelo forame Vertebral. vertebral, na sexta vértebra cervical e vão subir para formar o polígono de Willis, que é esse bicho bonito aqui, ó. Né? Então, cabeça para baixo. Para Uhum. formar o polígono de Willis. Né? Exato. Cadê? Tá ao contrário. Deixa eu ver qual que é aqui a artéria. Ah, aqui, ó. A artéria vertebral é essas duas aqui, tá vendo? Aqui, ó, a artéria vertebral. Aham. Sobe aqui. E aí, essa artéria vertebral vai dar ramo para a artéria labiríntica. Labiríntica. Então, o que Jean-Pierre diz aqui, quando você tem essa tensão no transverso do tórax, você diminui o fluxo dessas artérias e prejudica a função do labirinto e vai gerar uma dor de cabeça temporal. Aquele paciente que tem a dor de cabeça aqui, ó, por disfunção arterial.
né? Lembrem-se que quando nós falamos de alta hierarquia, nós estamos sempre falando de vísceras, vasos e nervos. E aí vocês se lembram que eles não andam sós. As artérias andam sempre com as veias, né? E com a inervação. A artéria torácica interna, ela é muito utilizada em cirurgia coronariana, tá? Ela é usada como enxerto. Eles usam a torácica interna. Ela remite ramos para o pericárdio, pericardiofrênica, ela emite ramo. Então, quer dizer, olha a quantidade de coisa que essa artéria vasculariza. Os intercostais. Então, se existe uma diminuição de fluxo por tensão, por fibrose desse músculo, por densificação facial nesse músculo, essa perda, essa congestão venosa, essa diminuição desse fluxo ali vai repercutir. Vai repercutir. E aí ela repercute nisso. Subclávia, vertebral, labiríntica. Vocês sabem que se pegar artéria vertebral, eu posso ter qualquer tipo de dor de cabeça, né? Que a artéria vertebral pega toda a parte posterior e anterior, posterior. E aí a artéria labiríntica também. Então, aquelas dores de cabeça de difícil resolução, se você investiga bem o tórax desse paciente, pode ser um paciente que teve uma cirurgia, né, cardíaca, pode ter sido um paciente que fraturou uma costela, um paciente que jogando bola tomou uma cotovelada, tomou uma pesada, né, caiu, teve uma queda sobre a mão. Então, e as buscas de tensão nessa região são bastante importantes para esses pacientes. Talvez seja a única coisa que você tenha que trabalhar para esse paciente melhorar. O André está perguntando aqui, ó, e como avaliar a tensão desse músculo? Na verdade, André, o corpo mostra, por exemplo, tem a técnica de avaliação global, que quando você faz ela, o corpo vai te puxar, é como se fosse para dentro do tórax. Só que não é um para dentro assim, ó. Não é um para dentro assim. É um para dentro mais. Entende? Não. Antônio, mais ou menos isso, né? Só que o que você tem que pensar? Isso não é isolado, tá? Não é que eu tenho uma tensão no tórax e eu vou ter uma alteração na torácica interna e tá. Isso é junto. Por quê? Porque quando você tem tensão no tórax, de alguma forma, essa tensão vai ser transmitida para as estruturas faciais que estão no tórax. Nós sabemos que o pericárdio está logo abaixo desse músculo. Pericárdio é contínuo com a face cervical média. Face cervical média é responsável por manter os grandes vasos cervicais que drenam o cérebro, o sistema crânio-facial, abertos. Ela é um tensor desses vasos. E quando você tem tensão nessa região, você vai ter que gerar uma adaptação. Por quê? Para proteger o pericárdio, já que o pericárdio é a alta hierarquia, e ele não pode sofrer tensão. Aí o que, que acontece? Você diminui o retorno venoso. Você altera a vascularização por uma via e pode piorar o retorno venoso pela outra. E por quê? Porque você vai piorar a drenagem do cérebro, que é feito pela jugular interna e a jugular externa. Lembrando que a jugular interna é do crânio e a externa é da face, né? Então, assim, é uma somatória de fatores. E quando você diminui, quando a gente fala diminui, meu povo, não é que para, não, tá? Senão a É um pessoa tem um fluxo AVC. mais lento. É um fluxo mais lento, né? Então, você tem um fluxo mais lento de sangue, e aí você tem maior acúmulo de toxina. A gente sabe que toxina te densifica a fáscia, dura mater é fáscia, as membranas de tensão recíproca do cérebro são fásceis,
E aí a fáscia repercute como toda fáscia. Ela aumenta a densificação, ela piora a sua mobilidade quando o meio está ácido, certo? E todo seio do craniano, seja ele sagital, seja ele cavernoso, seja ele temporal, ele é envolto por fáscia. Basicamente é isso que acontece. O que nós estamos fazendo aqui olha, tudo isso pode causar dor de cabeça e vertigem. E isso aqui também. Entende? Para gerar uma tensão dessa no tórax, você não vai gerar uma tensão só nas últimas costelas aqui. Você vai gerar Uhum. uma tensão no tórax como um todo, na entrada torácica, uma série de coisas. O que a E gente quer olha, mostrar com essa live é que nós não podemos negligenciar essas estruturas, porque a gente meio que passa por cima, você já viu? Um paciente que expande o tórax e o mesmo é rígido, esse músculo pode estar acometido. Então, na verdade, a ação desse músculo, ela é o final da expiração. Pode ser, pode ser. Se ele tiver tensão, ele não deixa expirar até o final. O final, na hora que você vai expandir, ele segura, né? Pode ser. Depende muito, né? A gente sabe que tórax precisa ter complacência também, né? Complacência, então depende. Se esse e paciente olha é um DPLC, para vocês verem que interessante, que a gente vai falando com vocês, vai fazendo as lives, e o que vocês podem observar? Que trabalhando diferentes camadas do corpo, eu trabalho diferentes estruturas, certo? Então, quando a gente fala do mediastino, e a gente diz para vocês que hoje em dia o que o Marcos e eu estudamos, hoje em dia é anatomia, tá? Vou falar agora, Ricardo. Já vou te contar. Por exemplo, estudar o quê? Anatomia, a profundidade desses tecidos, trabalhar em camadas. Um terapeuta manual avançado é aquele que aprende a trabalhar em camadas porque ele conhece a anatomia. Então, o mediastino tem uma profundidade, né? Quando você quer trabalhar a pleura, a face cervical média tem outra profundidade. E essa região, a região do transverso do tórax, é uma região superficial. Ela é uma região a 10% de profundidade. Você vai atravessar o externo e já vai ter essa tensão das fibras. Vocês viram como que ele é? Assim? Você já vai ter essa tensão. Olha lá. Ó. Você afunda, ultrapassa 10. O externo é um osso. Então, eu tenho que ter uma parada dura, uma sensação dura, certo? Então, eu posso, com a minha mão esquerda, por exemplo, fixo o externo e minha mão direita, tá? Tendo essa sensação da tensão das fibras do músculo, eu vou estirar, tá? Estirar. Estira, sente que mudou o movimento, estira, sente que mudou o movimento. Ali tem pontos da fáscia, né, Marcos? Do esteco, naquela uhum. região. E aí elas podem ser trabalhadas. Você consegue mostrar aí? Não, aqui deu. O que que acontece? Externo tá aqui, tá? Ao lado do externo, você tem pontos de fáscia. Então, como ele tá aqui, ó, mais baixo, você pode, com o dedo, tá? Buscar densificações faciais, ó, na região do externo. Dói, viu? Pode fazer aí pra você ver. O meu direito tá podre. Aqui, ó. Você pode buscar. Busquem densificações faciais que vocês aproveitem e sentem o que é uma densificação facial, tá? Então, aqui é um jeito de trabalhar do jeito que eu falei, ó. Fixa externo, trabalha a fibra do músculo a 10% de profundidade, tá? Essa é a sensação que você tem que ter. De Deixa eu fazer parada uma dura pergunta. no externo e a sensação de tensão da fibra muscular quando você trabalha o músculo. E aí você vai estirar essa região. Deixa eu perguntar um negócio aqui. A gente sempre fala, autarquia, proteger a autarquia. Vocês todos sabem o que é autarquia?
quem está nos acompanhando aqui, vocês já têm essa ideia na cabeça do que é a autarquia, do como o corpo protege? Todo mundo já consegue pensar assim, a hora que está tratando os pacientes de vocês? Você já, alguém já, ou não, vou falar, não sei, alguém, Ó, o Antônio falou que sim. ó, porque isso é extremamente importante. Dentro do método que Paulo e eu nós criamos, isso é tipo assim, é igual o GPS. Você sai e volta, você sai e volta. Ah, vamos voltar, vamos procurar, vamos procurar. O que que esse corpo... Tá. O que é que Então, é poderia assim. reforçar? O músculo? Ah, não, o que eu estou falando da Ah, alterarquia. sim. Ah, Então, Thaís tá aí. Oi, Thaís. funciona assim, ó. O corpo tem tecidos vitais. Tem tecidos vitais que não podem sofrer. Você não pode ter um movimento, você não pode ter uma função mais ou menos desses tecidos, né? E o corpo sempre vai protegê-los às custas de quem? Da baixa hierarquia. Então, por exemplo, o que acontece com o tecido quando ele tem perda de movimento? Ele tem piora vascular. Todo tecido que tem pouco movimento, ele tem piora vascular por piora do retorno venoso, já que o retorno venoso depende do movimento. Então, quando você tem uma hipomobilidade, ou seja, um tecido que mexe pouco, e essa hipomobilidade está na autarquia, o corpo vai gerar uma adaptação para fazer o quê? Para tentar diminuir essas tensões, e isso vai gerar uma hipermobilidade reacional, que normalmente está na baixa hierarquia. Quem é baixa hierarquia? Músculo e osso. Então, nós, durante a nossa formação inteira de fisioterapeutas, nós somos acostumados aqui a olhar para músculo e osso, para, né? E quando nós vamos para as terapias manuais, a gente segue a baixa hierarquia, né? E aí, o que que a gente faz? A gente sempre olha isso. Qual alta hierarquia o corpo está protegendo? Por que isso? E qual é a alta hierarquia? Qual que é o nosso principal ativo? O sangue. E o sangue, e normalmente, quem atrapalha o fluxo do sangue é o retorno venoso. Por quê? Porque se o sangue venoso não sair, o sangue arterial não entra. Então, a gente sempre olha as compressões nas veias, né, Paulo? A piora, tudo que possa causar uma piora desse fluxo sanguíneo, E, e é e, isso que a e gente isso, fala gente, e é isso que a gente trata. isso não é culpa nossa, é o que a gente estava falando. A faculdade faz isso com a gente, os cursos de terapia manual também. Hoje nós abrimos uma caixinha de pergunta e a pergunta era: o paciente com dor de cabeça e com vertigem, o que você trata? E uma das respostas foi transição cérvico-cranial, as vértebras cervicais altas, baixa hierarquia. Entende? Baixa hierarquia. Que é isso que a gente diz o tempo todo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Falando sobre cervical alta. A gente, vocês sabiam que a dura mater se insere no reto posterior menor da cabeça? Vocês sabiam disso? Que se houver uma tensão ali, vocês acham que o corpo vai deixar uma dura mater com tensão? O que é que ela vai fazer? Ela vai adaptar a cervical alta. Aí você vai lá, como é que fala? Músculos suboccipitais estão tensos. Vou tratar. Para. Não vai. Aí vai adianta manipular a cervical alta? Não adianta. Manipular a cervical vai voltar. Vai voltar, entende? Então é isso. A ponte mio-durão. É uma das relações. Então é esse aspecto que você tem que pensar. Pô, mas peraí. Né? Então, quando a gente fala de um transverso do tórax,
significa que só uma tensão no transverso do tórax é suficiente para gerar. Não. Mas uma tensão no transverso do tórax, uma tensão na pleura, uma tensão no peritônio associada vai gerar tensão suficiente para mudar o fluxo sanguíneo. E aí pronto. Aí quando gera, aí o paciente tem dor de cabeça. Aí eu te pergunto, adianta ir lá tratar só a cervical alta? Não, não vai Não. adiantar. Não vai adiantar. Adianta tratar o temporal? Não, não vai adiantar. Não vai adiantar porque não é lá a causa do problema. É isso que a gente fala. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber, você tem que entender como que o corpo protege o que é mais vital. É assim que o corpo funciona. Por exemplo, você sabe aonde que eu vejo acontecer muito isso? Nas pacientes que colocam prótese de silicone. Porque é invasivo, é uma cirurgia invasiva, você tem toda uma mobilização de quê? Face axilar, você tem um corte, empurra daqui, empurra dali. O que eu vejo, as próteses não cicatrizam simétricas, você sempre tem uma que tem menos movimento do que a outra. Aí o que que acontece? Se eu tenho uma prótese que tem menos movimento e ela tá mais baixa, ela faz isso aqui, ó. Olha aqui, onde puxa. Mais ou menos onde está quem? A artéria. E aí essas pacientes aparecem com o quê? Dor de cabeça, cervicalgia, chegam com tontura, tá? Então, assim, isso é olhar o paciente com integralidade. Isso é ter uma visão sistêmica. Sistêmica. Se eu sei onde estão as alta hierarquias, se eu sei buscar a maior tensão no corpo, que é isso que o Marcos está falando, quem conta é o corpo. Se a correlação do que eu vejo no corpo bate com a clínica do paciente, bate com aquelas perguntas básicas, né, Mar? Trauma direto, cirurgia, acidente de carro, imobilização, né? Pronto. Você vai tratar ali e você vai ter um resultado expressivo. Quem está assistindo, faz sentido essas coisas que a gente fala? Porque às vezes eu falo, na hora que eu falo com a Paula, eu falo assim, será que nós estamos ficando doidos? Doido não, porque os pacientes melhoram, entendeu? Melhora, melhora muito. É verdade. Mas faz sentido quando você começa a pensar nisso, as coisas não começam a fazer sentido, você fala, olha, parece que é isso mesmo, tal, né? Né, Antônio? Faz sentido, né? Quem, E bom, quando a gente olha para isso, é isso, o corpo, eu sempre digo isso, o que nós queremos é sobreviver, 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 às obrigada. custas, às custas de proteger isso, né? Temos alunos do nosso curso aqui, né? O Malcolm está aí, a Gisele, Gisele está isso. aí, a Thaís está aí, né? E o que a gente quer dizer para vocês é assim: experimentem, experimentem, façam nas pessoas, testem nas pessoas, busquem tensão, trabalhem. Concordam que podem influenciar no líquido cefalorraquidiano que foi dito hoje? Toda hora que você normaliza fluido, principalmente retorno venoso, mas diretamente. Eu penso que a hora que você mexe com tórax, porque se você for olhar o sistema de pressão do corpo, o que que acontece? O tórax é a pressão negativa, né? O crânio é pressão positiva, o abdômen é pressão positiva. Então, de alguma forma, equilibrar o tórax, você vai equilibrar as pressões. E os fluidos, eles, eles, eles dependem do movimento, mas eles também dependem das pressões, entende? A partir do momento, por exemplo, quando a gente fala que o movimento da estrutura é importante para o retorno venoso, é importante para iniciar o retorno venoso. É para iniciar. Quando você tem lá a troca, que o sangue sai por diferença proteica e entra por diferença proteica do capilar para o tecido, quem é que inicia o movimento? Quem é que faz esse sangue para frente? É o movimento. Depois disso,
ele cai nas veias de maior calibre, nos plexos, tem ali a bomba muscular, né? E depois ele é sugado pela pressão negativa do tórax, né? Porque gerará uma melhor irrigação sanguínea no cérebro na pressão interna craniana. Pode ser. Pode ser, Mas, é uma possibilidade. mas é Se a isso que gente sabe como que funciona, né? o jogo de pressões no corpo ele é muito importante. O tórax tem um papel decisivo. Essa pressão negativa é responsável também pelo efeito turgor no cérebro. O cérebro ser leve, porque senão como é que a gente ficava carregando isso na cabeça, né? Você não sente o peso do cérebro. E quem ajuda a manter esse efeito turgor, que é isso? Que o cérebro ocupe o maior espaço disponível, todo o espaço disponível. E mantenha essa leveza dele, o tórax, a pressão negativa do tórax tem um papel importante. Então não pode ter tensão no tórax, mas não. Não pode. Alguém fez uma pergunta ali. Usa sempre o teste de tensão global? Sempre. Quem conta onde está a tensão é o corpo. Sempre, sempre, sempre. Isso que a gente diz para vocês de forma didática na live. Olhem isso, olhem aquilo, tratem isso, chequem aquilo, olhem, olhem. É para que esse raciocínio fique automático em vocês, como já é em nós, na busca da auto-hierarquia. Mas quem define o corpo, sempre. Teste de tensão global. Na verdade é aquilo. É só um afago no ego, assim, falar, eu sei por que essa dor de cabeça tá lá, puxou pro tórax, porque aqui tem um músculo transverso e tal. Mas quem vai mostrar é a tensão. O teste de ausculta facial não é fácil, não, não é. Não é. Mas a gente não pode desistir de treinar as nossas mãos. A gente não pode desistir de treinar nossas mãos. A gente não pode desistir de entrar em modo receptivo. A gente não pode desistir de não colocar o que é nosso no paciente. A única coisa que nós temos que desistir é dos protocolos que estão enraizados dentro da nossa cabeça. Você tem que treinar, sua mão é treinável, essa sensação ela vai chegar na mão. De tanto você repetir, ela vai aparecer. Mas quando o Marcos diz assim, né, é só um afago, não é só um afago também, por quê? Quando você tem na cabeça qual é a estrutura que você está tratando, a sua mão conecta com o seu cérebro e a técnica é mais efetiva. Por isso que a gente fala, estudei anatomia, estudei anatomia, estudei anatomia. Por quê? Ter a visão do que você está fazendo torna a sua técnica mais efetiva. Ainda não Olha, conseguiram gente, olhar para esse teste. É que não é olhar, é mão. É fazer, 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 fazer. E não tem que raciocinar. É deixa fazer e sentir. eu falar um negócio para vocês. Assim, eu vejo dos grandes problemas que nós temos como fisioterapeutas, todos nós, eu, Paula, quem teve aqui, os colegas que eu conheço, é sempre saber por onde começar um tratamento. A luta nossa é fazer o quê? Caramba, eu preciso gastar o menor tempo possível na minha avaliação, né? A Lilis é a aluna, Paulo. Liliane, a Ah, tá. Liliane. Então, assim, é uma dificuldade que é comum da profissão. Saber por onde começar, saber da onde a gente vai iniciar o tratamento. Será que vai dar certo? Será que não vai? O que Paula e eu a gente tenta fazer aqui é mostrar para vocês a nossa experiência, que dá muito resultado. Dá muito resultado. Sabe assim, você não sofre atendendo o paciente. Por quê? Porque de cara você já tira um monte de vício colocados na nossa profissão. Que é o quê? Olhar para onde dói, se preocupar muito com o exame de imagem. Às vezes o paciente chega com um quadro de uma hérnia e você fala, eu preciso ver a imagem. Não, não precisa ver. Né? Se você pensar que existe uma hierarquia que está sendo protegida, se você lembrar que a alimentação tem fator decisivo, essas coisas que a gente fala na live, você já corta
80% da probabilidade de você errar o lugar, entendeu? E tem resultado. E a gente fala aqui que tem resultado, é porque Paula e eu, nós temos resultado, e os alunos do nosso curso também têm resultado. Eles começam a ter, assim, a gente falava, será que é isso mesmo, Paula? Será que é e tal? Então, os alunos lá do método TMA também têm os resultados. Falam, olha, nós estamos tendo os resultados, os pacientes estão melhorando, estão melhorando. E isso é muito legal, né? E a fisioterapia tem que ser diferente do que é, gente. A fisioterapia precisa mudar, sabe? A gente precisa começar a produzir resultado, a gente precisa, todos nós fisioterapeutas, todos, se é terapeuta manual, se é osteopata, se não é, se todos nós, como fisioterapeutas, temos que mudar o foco do atendimento, entendeu? É isso? Tá, mente. Vocês querem Temos perguntar alguma perguntas? coisa? Alguma do... Quando a informação é muito densa, vocês ficam muito calados. Ou quando é uma novidade. Quando é assim, vocês ficam tudo quieto, aí a gente nem gosta, porque vocês ficam tudo calados, aí ninguém nem. Então, já eu vou contar um negócio para vocês, porque semana que vem a gente vai continuar falando de TMA, terapia manual avançada, né? É isso. E nós vamos falar do estômago e dor no ombro esquerdo. Ah, eu nem lembrava. A gente tá tão doido que eu nem Né? lembrava. E vocês vão ver, porque assim, a gente fala do fígado, do ombro direito e tal, PPP. Não, semana que vem nós vamos falar do estômago e a relação com a dor no ombro esquerdo. Lembre-se sempre, nada é sim. Acho que sim, né, Beth? Responde pra gente. Se subiu para a plataforma, sempre sobe, eu acho que sim. Tá? Obrigada, Rosa, Tá Antônio. no YouTube? Ah, Eu acho que é. a live tá no YouTube também. Obrigada, viu? É, eu acho que tá no YouTube. As lives vão para o YouTube, tá? Ó, Gisele gostou do tema. É, nós somos mineiros, pelo sotaque, o sotaque não esconde. E as abreviações das palavras e das frases não nos deixam mentir. O Marcos mora em Brasília e eu moro em Unai, Minas Gerais, que fica a uns 200 quilômetros de Brasília, tá? Né? E aí, semana que vem, é isso. Porque, como eu estava falando, a gente fala muito do estômago, né? Ó, curso excelente, a Thaís falando. Realmente é a chave de tudo. Obrigado por vocês nos despertar. Adorei o tema. Show de bola. Ah, que bom que você É isso gostou. aí. Ó, tem uma paciente com dor na pelve, gastou fortunas com exames e não deu nada, mas tem desbiose, deu tudo. Pronto, Pronto. Desbiose faca e o queijo. já é tudo, né? É, que mais? Nós estamos falando muito de tórax esses tempos, né? Mas eu vou contar um segredo porque é que nós estamos falando muito de tórax. É porque nós... Não, a Paula é mais velha que eu. Ela começou... Ela sempre Falar. foi a minha frente. Aí depois nós juntamos. Ela formou em Fala. 2000 na Esse, faculdade. esse menino é esperto. Eu estava no quarto ano da faculdade, ele estava no primeiro ano. Aí depois eu estava no quarto ano da osteopatia, ele estava no primeiro. Aí eu fiz método esteco um ano, aí no outro ano ele foi lá e fez. Aí quando nós começamos a formação do Barral, aí a gente começou junto. Aí ele falou: Aí, é, tá. acho que vai dar para acompanhar. Para acompanhar. Aí eu deixava ela testar para ver, Aí né? depois a gente começou a trabalhar, a atender, e aí fomos desenvolvendo o método de trabalho juntos. Isso funciona, isso não funciona, e fomos estudando e por aí, tá? Foi por isso. Beleza? Então é isso. Semana que vem, na terça-feira, às 21 horas, nós vamos falar sobre o estômago e a relação com o ombro esquerdo. É o ombro esquerdo, tá? A Beth colocou o estômago no ombro direito, é o ombro esquerdo.
Ombro Porque o esquerdo. ombro direito tem muito mais a ver com fígado do que com estômago. Mas vocês vão entender que, beleza. É assim, ó. Normalmente a gente aprende assim, ombro direito, fígado, ombro esquerdo, estômago. Mas tem algo mais. Mas, Beleza? mas é melhor pensar assim avançado. Ninguém aprende a nadar em mar aberto. Então a gente aprende na piscina, de boia, depois joga no mar. Então, assim, é isso mesmo. Ombro direito, fígado, ombro esquerdo, estômago, já tá ótimo. Se tivesse raciocínio, já tá anos-luz de avançado, Já tá? melhorou. Já. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? Acho que sim. Beleza. Todos uma boa noite aí. Beth, essa live vai para o YouTube também ou não? Alterações desse tipo faz aumentar a Pode, PA? pode, Pode. pode. Jean-Pierre Barral diz que pode. Tensões ali, ele fala, Jean-Pierre diz que pacientes que são hipertensos, trabalhar mediastino, pericárdio e os dois rins. Então, tensões é o que o Marcos fala. Não estão falando um negócio isolado, ok? Não é uma coisa isolada, mas sim, você pode pensar a respeito disso. Beleza? A live vai para o YouTube, ok? Não vai ficar salva no Instagram. Vai lá pro canal no YouTube, tá bom? Marcos e Paula TMA. Opa, obrigado, Janaína. Estamos aí. Qualquer dúvida, mandem perguntas. Estaremos à disposição. Beleza? Tchau, Tchau. tchau. Fiquem Fiquem com com Deus. Deus. Tudo de Até. bom. Tchau, tchau.